Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Sejam uma vez mais muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos estar tratando um assunto bem conhecido de todos, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Temos visto muitas pessoas inquietas, perturbadas com relação a esse tema. Já ouvimos falar de pessoas que procuraram os seus líderes para saber por certo essa questão. E existe uma série de ensinamentos tocante a este assunto e eu acho muito interessante porque algumas vezes as pessoas não trazem um esclarecimento seguro daquilo que está inserido na palavra de Deus. Tivemos recebido pessoas procurando entender o porquê da blasfêmia ou o que é a blasfêmia, quando uma pessoa realmente comete esse pecado. E mediante muitas coisas que têm chegado a gente, ficamos perplexos com as respostas dos seus líderes. Com base nas escrituras, nós vamos estar pensando neste assunto. Para tal, nós vamos estar lendo o texto bíblico que se refere a este assunto. No evangelho que escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 12, versículo 31 e o versículo 32, que diz assim: Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Paz, meus senhores, existem muitos intitulados pastores que se prendem no seu vento de doutrina e não conseguem discernir e entender o que está escrito nesse texto. E olhe que são homens intitulados para alimentar as suas ovelhas, para orientar a sua membresia. E muitas das vezes ficam tutubiando, como diziam os antigos, em dois pensamentos. Observem, é estarrecedor o que nós vamos estar falando agora, mas é incrível. Eu fiquei estarrecido quando fui ver alguns pastores, precisamente na rede social, falando sobre este assunto. Fica complicado demais nós estarmos falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo sem antes de dizer o que não é blasfêmia. Porque as pessoas buscam, muitas vezes, nos seus líderes que não sabem, nos seus pastores que não sabem, e daí recorre à rede social, e aí é que a gente vê muita da ceboseira. Por que eu falo isso? Porque vejam o texto que nós lemos e algumas linhas de pensamentos de alguns pastores. Primeiro, alguns pastores dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar mal de Deus e das coisas dele. Pense bem, ouvi e vi vídeo de alguns líderes religiosos ensinando que a blasfêmia contra o Espírito Santo ocorre quando alguém fala mal de Deus ou das coisas dele. Pensa comigo, o que seria do apóstolo São Pedro quando uma certa vez tinha que falar o evangelho para um grupo de pessoas que, para ele, o apóstolo Pedro, aquelas pessoas não tinham o direito à salvação. E ele chega a discorrer lá no livro de Atos que quando ele pensava nisso, ele teve uma revelação, um sonho. E o sonho lhe mostrava um grande lençol e dentro do lençol um monte de animais que os da sua época não poderiam comer porque eram animais imundos. E no sonho, na revelação, Pedro chega a dizer que não ia tocar naquilo porque aquilo era imundo, e o anjo aparece a Pedro e diz: não tenha por imundo aquilo que Deus santificou. Pergunto-lhe, se Pedro teve por imundo aquilo que era puro, logo ele blasfemou. Então, quando a gente vê lá no final dos evangelhos, já no Atos 2, a ação do Espírito Santo se apoderando de Pedro e tendo Pedro como um homem já transformado, então não houve
rejeição do Espírito Santo para com Pedro. Isso porque ele não blasfemou, certo? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é falar mal das coisas de Deus de forma nenhuma. Às vezes sim, acontecem, como aconteceu com grandes homens de Deus. Nós vemos testemunhos de grandes homens de Deus que Deus queria se apoderar deles, tomar ele em algumas situações. Muitas vezes Deus falava com eles em algumas situações e eles não entendiam que aquilo provinha de Deus. É natural. Está lembrado de Gideão? Deus lhe dá uma ordem e ele faz uma prova. Qual é a prova? Ele põe um velo, um algodão em um lugar e faz prova de Deus. Ora a Deus e diz que se ele acordar no outro dia e aquele algodão estiver molhado da chuva e toda a terra enxuta, ele ia entender que era Deus. E assim sucedeu. Depois ele põe um outro algodão e pede agora para ser diferente, toda a terra molhada e o algodão enxuto. E assim Deus fez. Quer dizer, você provar as coisas que lhe acontecem, se provém de Deus ou não, isso não é blasfêmia. E muitas vezes nós vemos situações de pessoas que falaram mal das coisas de Deus, que falam mal das coisas de Deus. Por exemplo, quando alguma pessoa muito religiosa vê um cristão pregando o evangelho dentro de um ônibus, que eu já fui e vou, dentro de um hospital, que já fui e vou, dentro de um presídio, que já fui e vou, dentro de um metrô, que já fui e vou, dentro de em uma praça pública, que já fui e vou, em uma praia, que já fui e vou. Todas as vezes é comum a gente estar lá pregando, as pessoas estarem atribuindo, maldizendo daquilo que nós estamos fazendo. E o mais, muitas das vezes a gente encontra com pessoas que vêm a gente e dizem: olha, eu falava isso quando você estava pregando e hoje eu tenho um evangelho. Nós somos parados e muitas das vezes as pessoas não nos contam isso. Quem é que faz aquela obra na vida daquelas pessoas que falaram mal das coisas de Deus? É o Espírito Santo, e não rejeitam. O Espírito Santo não rejeita ninguém. Pelo amor de Deus, eu fico estarrecido quando eu vejo intitulados pastores ensinando asneiras, besteiras. Procura estudar o que está na Bíblia, meu irmão. Pelo amor de Deus, procura buscar a palavra de Deus, aprender, gasta do teu bolso, procura material, procura estudar para você ensinar a sua membresia. Pelo amor de Deus, isso não pode estar acontecendo. Ainda vou falar sobre o que é. Falei primeiro ponto que não é, que você diz que é. Segundo, blasfêmia contra o Espírito Santo não é rejeitar a ação de Deus na nossa vida ou na vida de alguém. Não é. Deus, escute só, está agindo para me salvar e eu rejeito, eu não quero, eu prefiro o mundo. Isso não é blasfêmia. Vou explicar lá na frente o que é. É lógico que se essa pessoa morrer, falecer, rejeitando o Espírito Santo, aí o fim vai ser diferente, nós vamos estar falando lá na frente. Mas por mais que alguém rejeite a Deus e ao Espírito Santo, ele ainda está sempre dando uma nova oportunidade. Ele não blasfemou por rejeitar. Lembra Israel? A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho e eles rejeitaram. Nem por isso eles blasfemaram. É Bíblia, meu irmão. Procure ler a Bíblia, que a Bíblia já diz tudo. Não adianta você buscar outra coisa. Eu estou falando aqui da Bíblia. A Bíblia diz que através de Adão todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nem por isso Deus esqueceu, deixou de enviar o seu Filho para salvar a todos. Terceiro, blasfêmia contra o Espírito Santo não é alguém permanecer errando, como alguns pastores dizem. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é alguém permanecer errando. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que Deus permitiu que o diabo cegasse o entendimento da humanidade. Tudo isso são obras malignas na vida do ser humano. E por mais que o diabo segue-os, a Bíblia diz que Deus, ele é poderoso
para dar visão. Então, permanecer errando não é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não. Permanecer errando é pecar. É errar. Está certo? Não, está errado. Mas isso não quer dizer que ele blasfemou contra o Espírito Santo. Um certo jovem, procurando a sua liderança, deixou de estudar, deixou de comer, não queria saber de namorar, de trabalhar, de ir à igreja, porque ele achava que ele tinha praticado esse pecado de blasfêmia. Ele procurou o seu pastor, não teve uma boa informação, foi na rede social e o que ele procurou foi baboseira e ficou perturbado. Mas graças a Deus que foi esclarecido, ele entendeu que não tem nada a ver blasfêmia contra o Espírito Santo com essas coisas que estão botando na cabeça do povo aí fora. Uma outra coisa importante, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é atribuir feitos de Deus ao diabo. Isso acontece muito dentro das igrejas. Alguém está lá, de repente surge um mensageiro de Deus, trazendo-lhe uma mensagem, e aí alguém ao ouvir e ver aquele agir, chega a dizer, não, mas isso não é de Deus. Depois sai de lá, ué, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Ah, eu errei diante de Deus, eu não tenho mais salvação. Pelo amor de Deus, vamos esclarecer essa ação de você chegar, e muitas vezes isso é tão normal, você pede um sinal, a Bíblia manda a gente usar o discernimento para a gente saber se é do homem, se é do diabo ou se é de Deus, fazer prova daquilo que estão lhe dizendo, como que se fosse Deus, que a gente está cheio de falsos homens e mulheres de Deus, falsas, na internet. Deixa eu lhe dizer, Deus está me dizendo, Deus, conversa. Entra no aplicativo, o que tem de mentirosos dizendo, Deus mandou eu te dizer. E é isso que dá ibope. Olha, não passe esse vídeo que Deus mandou eu te dizer. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se Deus tivesse uma palavra para mim, Deus dizia a mim, por que vai dizer a você? Ah, você é mais santo do que eu com essas mentiras. Aí você é mais próximo de Deus com essas poucas vergonhas. Vamos ver lá dentro da tua casa como é que está? Como é que está a tua vizinhança? Se tu pode sair na rua, se tu pode ir lá no supermercado, na venda da esquina, as lojas que te vendem. Vamos lá, missionária de Deus. Aí fica ensinando essas bobeiras, essas asneiras, essas mentiras. E eu fico por aqui, ó. Aí eu chego aqui eu posso dizer que aqui ninguém me amarra não. Aqui eu digo que é mentira e provo pela Bíblia. Uma outra coisa, blasfemar não é provar do Espírito Santo e depois rejeitar a ação dele na nossa vida, não é. Mas o Espírito Santo, o Consolador, que lá na frente ele envia, e lá atrás ele havia prometido, esse era quem iria se encarregar de trabalhar no interior do povo para que ele chegasse ao pleno reconhecimento. Deu para entender? Ora, o texto é bem claro. Jesus está de partida, iria ficar o Espírito Santo, enviar o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, certo? Então qualquer que blasfemasse desse, que é quem convença do pecado, da justiça e do juízo, para com este não haveria salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo ia estar convencendo, tentando convencer do pecado, da justiça e do juízo, e se as pessoas não aceitassem aquilo que o Espírito Santo estava dizendo, possivelmente ele está sempre batendo na porta, e estes tais não iriam abrir a porta. Por eles não abrirem a porta, eles iriam morrer na sua vida de pecado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é, sim, rejeitar a ação do Espírito Santo até a sua morte, e abraçando-se ao pecado, aí sim dá-se-á a blasfêmia. Na sua morte. Enquanto tiver vida, não há blasfêmia, não há blasfemo. Deu para entender? Quando se morre no reino espiritual, é que vai se entender que ele blasfemou, porque ele rejeitou a ação de Deus até a simples demais. Deu para você entender? Queridos, este é o assunto que eu queria tratar com vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.